Sobre um piso horizontal repousa uma caixa de massa 200 kg. Então, a primeira informação, a massa vale 200 kg. O homem a empurra aplicando uma força paralela ao piso, conforme sugere o esquema. Então, tem um homem empurrando essa caixinha aqui. Ó. O coeficiente de atrito entre a caixa e o piso é 0,10. Então, o μ vale 0,1. E no local, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força que o homem deve aplicar para empurrar a caixa e colocá-la na iminência do movimento? Então, na iminência do movimento, a gente já sabe que a aceleração vale 0. Então, vamos analisar ali o eixo X no problema, né? Então, tem a força dele aplicada para a direita e a força de atrito, então, contrária ao movimento, né? Então, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração é a força resultante. Força aplicada menos a força de atrito. A aceleração vale 0, né? O bloco está parado. Ele está empurrando com uma força de... Então é isso que você quer calcular, né? Você quer calcular justamente a força, né? Como é que a gente vai calcular a força que ele vai aplicar? Então essa força de atrito, a equação da força de atrito, μ vezes a normal, ela tem o seu valor máximo quando a força aplicada é igual à força de atrito, né? Então é justamente isso que a gente está querendo calcular, a força máxima de atrito. Então é μ vezes a normal. Então, quanto vale o μ? 0,1. Quanto vale a normal? Então, nesse caso onde você não tem inclinação, a normal é igual ao peso. E qual é o peso desse bloco? Um bloco de massa 200 kg, o peso então dele vai ser 200 vezes 10, 2.000 newtons. Então 0 vai ser igual a F vezes menos 0,1 vezes 2.000 dá 200. Passando 200 para o outro lado, então a força que o homem aplica vai ser 200 newton. Essa é a resposta do item A. Agora vamos para o item B. A intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem empurra com 50 newtons. Então, acompanha comigo agora. A gente já calculou que a força de atrito máximo é 200. Aí que está uma sacada que todo mundo erra em questões de força de atrito. Essa é a força que o usuário tem que vencer para conseguir colocar a caixa em movimento. Se ele fez 50 newtons, eu pergunto a vocês, 50 é maior que 200? Não, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o bloco vai sofrer uma força de atrito de 50. Então, a força de atrito ela é menor do que 200. Então, aliás, a força aplicada, né, é menor do que 200. Então, a força de atrito será 50. Então, a sacada é essa, pessoal. Olha só. A força de atrito ela vai crescendo junto com a força aplicada. Se o cara aplica 50, a força de atrito vale 50. Se o cara aplica 100, a força de atrito vale 100. Até o seu limite. Qual é o limite? 200. Nesse problema, né? Por que é 200? Porque μ vezes normal dá 200. Tá? Então, essa é a força de atrito estático máxima. Enquanto você não exceder 200, a força de atrito vai crescendo junto com a força aplicada. Então, até 200, a força de atrito vale 200. Tá bom? Então, nesse caso, ele empurrou com 50, então a força de atrito vale 50. Beleza?